Olá, alunos! Vocês estão prontos para a aula de hoje? Bora começar! A aula de hoje é sobre substantivos. Os substantivos são palavras variáveis que designam seres visíveis ou não, animados ou não, ações, estados, sentimentos, desejos, ideia e etc. Ou seja, os substantivos nomeiam tudo aquilo que está ao nosso redor. O substantivo também varia em 3 flexões, como, por exemplo, gênero, número e grau. Pensemos na palavra macaco. A palavra macaco tem masculino e feminino, macaco e macaca. O singular e o plural de macaco, macaco e macacos. Aumentativo e diminutivo, macaquinho e macacão. Então, essas 3 flexões fazem parte do substantivo. Substantivo serve para dar nome às pessoas, como, por exemplo, Ivete Sangalo e Messi. Por isso que o substantivo, nesse caso, é escrito com letra maiúscula. Substantivo também serve para dar nome às qualidades, a beleza das flores, a grandeza do mundo. Temos aqui um exemplo da montanha. Poderíamos dizer a altura da montanha, no caso da floresta. O frescor da floresta, vampiro aqui embaixo, o perigo do vampiro, os dentes do vampiro. Substantivo serve para dar nome aos sentimentos, como por exemplo, amizade, raiva, amor. Substantivo serve para dar nome aos objetos, a cadeira, os tênis, a caixa, o quadro. Substantivo também serve para dar nome aos lugares, o aeroporto, o parque, a lanchonete. Mas a gente precisa prestar atenção numa coisa. Quando o substantivo é para dar nome a um lugar genérico, esse substantivo se escreve com letra minúscula. Mas, quando a gente vai dar um nome específico ao lugar, como por exemplo o aeroporto Castro Pinto, então devemos escrever o substantivo com letra maiúscula. Parque da Lagoa, por exemplo, aqui em João Pessoa, e aqui um lanchonete da galera. Então, são palavras, são lugares específicos, e quando se trata de um lugar específico, então temos que escrever esse substantivo com letra maiúscula. O substantivo serve para dar nome a todos os seres reais ou imaginários, como, por exemplo, fada, Papai Noel. Lembre-se que Papai Noel é um nome específico do ser. Então, lembre-se, letra maiúscula. Flores. O substantivo é classificado nessas categorias que vocês estão vendo aí. Primitivo, derivado, simples, composto, comum, próprio, concreto, abstrato e coletivo. Quando se trata de um substantivo primitivo, significa que a palavra não se origina de uma outra palavra. Temos aqui pedra, mas a gente também pode pensar, por exemplo, em vidro. O derivado de palavras que derivam de vidro, por exemplo, vidraça, vidreiro, vidrinho. Simples e composto, quando possui apenas um elemento. Guarda, a gente pensa no guarda de trânsito. Mas quando nós juntamos 2 palavras, então a palavra guarda com roupa já tem um outro significado. Guarda-roupa se trata de um objeto. Podemos pensar em sol. Sol é um substantivo simples, mas quando a gente junta com girassol, é uma flor, então se trata de um substantivo composto. Comum e próprio. Como eu disse anteriormente, comum, quando se trata de, por exemplo, um lugar genérico, aeroporto, é um substantivo comum. Mas quando colocamos um nome específico ao substantivo, nesse caso do aeroporto, esse nome do aeroporto se trata já de um substantivo próprio. E substantivos próprios nós escrevemos com letra maiúscula. Concreto e abstrato. Concreto é aquele que precisa de uma existência própria.
Também isso serve para seres imaginários, como, por exemplo, a fada. Quando pensamos na fada, ela tem uma característica própria, a bruxa. Elas não precisam necessariamente existir materialmente falando, para elas terem uma existência concreta. Mas, quando a gente se trata de abstrato, nós estamos falando de sentimentos, ações e qualidade. Como, por exemplo, um sentimento. Raiva é abstrato, porque ela precisa de um outro ser para existir. A raiva, ela não existe sozinha. Ela precisa de uma pessoa estar com raiva, por exemplo. Então, a raiva sozinha, ela não existe. Uma ação, por exemplo, luta. A luta precisa de outros elementos para existir. Qualidade, virtude, por exemplo. A virtude também não existe sozinha. Ela precisa de outros elementos para que a virtude exista. Por isso que é um substantivo abstrato. A ideia de coletivo é quando nós temos um conjunto de coisas da mesma categoria e a gente nomeia esse conjunto de coletivo. Por exemplo, alcateia é um coletivo de lobos. Flora é um coletivo de plantas. Cardume é um coletivo de peixes. E muitos outros aí que temos. Tá certo? Então, esses são os substantivos que eu apresentei aqui para vocês. Até mais, pessoal!